Eu vou começar apresentando, então, o nosso irmão mais velho aqui da arena, né, do nosso canal, que tem participado muitas vezes. O pastor Danilo Stelli, ele que é teólogo, também tem a sua formação na área do direito. Ele também atua como pastor da Igreja Assembleia de Deus em Macapá, estado de Goiás, se não me falha a memória, né? Seja bem-vindo ao pastor Danilo. Amapá. Isso. Seja bem-vindo, pastor. Deus abençoe. Obrigado, irmão Jardel. Obrigado, Lucas, pela presença. Deus abençoe a todos. Amém. Eu acredito que esse debate vai ser um debate muito profundo. E pela segunda vez aqui no canal Diálogo Aberto, acho que é a segunda vez, se não me falha a memória, segunda ou terceira, não me lembro. Ele que é professor de História, mestre em Teologia pela Faculdade Teológica Batista do Paraná, pós-graduado em História pela Universidade de Cândido Mendes, licenciado em História pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, tecnólogo em Comunicação Institucional pela Universidade Federal do Paraná, e licenciado em Letras Espanhol pela Universidade Estadual do Norte do Paraná. Ele também é escritor, produziu algumas excelentes literaturas, aí, inclusive uma delas eu tenho aqui, não vou conseguir agora me achar, mas a versão que eu tenho aqui da literatura do Lucas Manzoli é a versão anterior, a que ele produziu, depois ele pode estar falando, é uma versão mais atualizada, com só 1000 e poucas páginas. Bem-vindo, Lucas Manzoli. Lucas Manzoli mora na cidade de São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, cidade essa que eu tive o prazer de conhecer, morar por um período lá, uma cidade linda, a grande Curitiba. Seja bem-vindo, irmão Lucas. Obrigado, Jardel. Prazer estar aqui com você, com o pastor Danilo. O livro que você falou é esse aqui, estou aqui na frente, não sei se dá para ver direito. Esse daqui, A Lenda da Imortalidade da Alma, esse aqui é um dos volumes, né? Na verdade, são 4 desse daqui, né? No total, na versão impressa, passa de 2.100 páginas, né? Na versão em PDF, são 1.900. Aí a gente vai falar só sobre a parte do inferno hoje, que é a parte do último volume, né? Do livro. Mas é um prazer estar aqui com vocês. E tem também, quem quiser baixar esse livro ou qualquer outro dos livros que eu escrevi, tem 20 e poucos livros lá no meu site de graça, www.lucasmanzoli.com. Aí lá na aba de cima tá livros, e aí tem todos eles, você pode baixar o PDF de graça se quiser, ou comprar a versão impressa também, que chegamos no correio na sua casa. E também tem o meu canal, que faz tempo que eu não posto nada, mas eu pretendo voltar com ele, que é só colocar youtube.com/Lucas Manzoli, onde está meu nome lá, que você encontra. E eu também pretendo voltar a fazer vídeos, lives sobre esse assunto. Então é um prazer estar aqui hoje com vocês. Vou começar então com o mais velho, que vai ter aí 3 minutos para expor as suas colocações introdutórias. Vou programar aqui o meu cronômetro. Aí. Então, o pastor Danilo terá aí 3 minutos para fazer as suas colocações introdutórias a respeito da temática. Graça e paz a todos. Como já foi dito, eu sou pastor aqui na Assembleia de Deus, Ministério da Zona Norte, na cidade de Macapá, capital do estado do Amapá, aqui no extremo norte do Brasil. E aqui nós servimos a Deus, congregamos, ensinamos na Escola Bíblica Dominical, temos um canal no YouTube, o canal Palavra Viva e Fiel, onde a gente coloca toda semana o resumo da lição, o comentário da lição, dentro do Programa de Educação Cristã Continuada. Nesse trimestre estamos estudando sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios, que, curiosamente, tem também alguns capítulos dedicados a essa questão da ressurreição, a questão também da pós-vida, e também deixa um pezinho aí na questão do castigo eterno, bem de leve, Paulo toca nessa questão, como a gente vai ver ao longo desse debate. Então, esse tema realmente é um tema que sempre causa muita polêmica, é um tema que vem sendo debatido ao longo de 2000 anos de cristianismo, e como todo bom assembleiano, nós nos filiamos à corrente do castigo eterno, ou seja, que o que aguarda o ímpio não é a aniquilação, não é um deixar de existir, é um castigo que nunca tem fim. E é por isso que nós, cristãos, fazemos tanto para todos os esforços para levar o evangelho de Cristo às pessoas, porque sem Cristo elas estarão perdidas para sempre. É por isso que os cristãos, ao longo de todos esses séculos, vêm dando as suas vidas, dando o seu sangue
para que justamente as pessoas possam ouvir do Evangelho de Jesus. Afinal, se fosse uma mera aniquilação, não haveria tanto problema. As pessoas poderiam se perder eternamente, que elas não iriam sofrer tanto assim. Mas justamente porque cremos que o castigo é infinito, é que o nosso trabalho como cristãos, ele é tão certo de esforços, tão cheio de esforços, justamente para que as pessoas possam se chegar a Cristo e assim terem esperança de salvação. Então, que seja um momento assim de muito estudo, de muita troca de conhecimento, e você que está nos assistindo nesse momento, ou vai nos assistir em outros momentos, que Deus possa abençoar a sua vida e colocar dentro do seu coração a boa semente do Evangelho. Amém. Ainda restava 45 segundos, mas eu acredito que seriam essas então, as colocações introdutórias do pastor Danilo. Por outro lado, então, teremos nosso irmão Lucas Panzoli, que terá também 3 minutos para fazer as suas colocações introdutórias a respeito da temática. O que aguarda, deixa eu ler aqui novamente. O que aguarda o pecador na eternidade? Aniquilação ou tormento eterno? 3 minutos, professor. Bom, essa pergunta, na verdade, ela já foi respondida. Inclusive, existe um salmo que é dedicado praticamente exclusivamente a isso, tá? O Salmo 73, que eu vou ler aqui, para contextualizar. Se você for ler o salmo inteiro, você vai ver que o salmista está bastante atordoado, perturbado, porque ele estava vendo que os ímpios prosperavam na terra, tinha tudo do bom do melhor, tinham saúde e tudo mais, e ele, coitado, né, ele buscava a Deus, era uma pessoa sincera, com bom caráter e tudo mais, ele estava passando só por tribulação, só por adversidades, ele falava, pai, eu não vejo sentido nisso, né? E aí ele começou até a pensar que não valia a pena viver para Deus. E aí depois ele teve uma revelação, e ele vai dizer exatamente a revelação que ele teve e o que fez para que ele se convencesse do contrário. Olha o que ele vai dizer o seguinte, verso 16. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus e compreendi o destino dos ímpios. Aí ele vai falar, qual é esse destino dos ímpios? Será que é um tormento eterno? Ele vai responder no verso 18 e em diante. Certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína, como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando a gente acorda. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado e no meu íntimo eu senti inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. No verso 27 ele vai dizer, os que te abandonam, sem dúvida perecerão. Tu destróis todos os infiéis. Mas para mim é bom estar perto de Deus. Filho do soberano Senhor, o meu refúgio, proclamarei todos os teus feitos. E vai ter vários outros salmos. O salmista vai dizer também no Salmo 37, por exemplo, os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Pouco de tempo, os ímpios não mais existirão. Por mais que os procurem, não serão encontrados. Mas os humildes receberão a terra por herança, eles desfrutarão de pleno bem-estar. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros. Desaparecerão e em fumaças se desfarão. Aí ele vai dizer mais uma vez, verso 22, aqueles que o Senhor abençoa receberão a terra por herança, mas os que eles amaldiçoa serão eliminados. E mais uma vez ele vai dizer, verso 34, espere no Senhor e siga a sua vontade. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. Então, assim, em todo o contexto, se você for ver, aí ele vai dizer, por exemplo, verso 38, só para encerrar aqui, né? Todos os rebeldes serão destruídos, futuro para os ímpios nunca haverá. Ou seja, para ele está muito claro aqui, né? Os ímpios não têm futuro, vão ser eliminados, vão ser destruídos, vão perecer, né? Vão deixar de existir. Isso é algo muito curioso, quanto que ele repete vários sinônimos diferentes, vários substantivos diferentes, para provar o mesmo ponto, que é uma característica do escritor hebraico, né? Ele vai, para reforçar um ponto, ele vai usar vários substantivos diferentes. O Samuel Battioti, no estudo que ele fez, ele mostrou que há mais de 40... Restando. 30 segundos, ok. Ele mostrou que há mais de 40 substantivos e verbos diferentes, tanto no hebraico como no grego, só para designar a aniquilação dos ímpios. E aí é uma questão boa para se pensar, né? Por que será que, quando ele teve essa revelação, ele não viu um tormento eterno? É uma oportunidade perfeita, feita para isso, para ele dizer se eles teriam um tormento eterno. No entanto, não. Ele só fala de destruição e morte e os justos têm a vida eterna. E porque é o que motiva a gente a viver para a fé, a viver em Cristo, não é um medo do inferno, mas sim a vontade de viver para Deus, com Deus, passar a eternidade com Deus para sempre. A vida eterna e não o medo de um tormento eterno. Muito bem, então aí você viu as colocações de ambos, a posição que ambos vão defender, ficou claro, nessas colocações introdutórias. Agora vamos deixar a chapa esquentar um pouquinho mais. Vamos começar então com o pastor Danilo, que terá 1 minuto e 30 para fazer a sua primeira pergunta ao irmão Lucas, que terá 4 minutos para responder
a pergunta do pastor Danilo. Depois o pastor Danilo terá 3 minutos para a réplica. Primeira pergunta, pastor. Vamos lá, então. A pergunta é a seguinte: o fato da aniquilação acabar sendo mais favorável ao ímpio não deveria justamente ser uma forte razão para rejeitar esse ensino? Repetindo, o fato da aniquilação ser mais favorável ao ímpio, ou seja, ele não vai sofrer para sempre, isso não deveria ser uma forte razão para rejeitar esse ensino? A pergunta é essa. Entendeu a pergunta, Sim, bom, Lucas? Sim. O fato... Posso responder? Você terá, então, 4 minutos a partir de agora, então. Sim, o fato da aniquilação ser menos ruim na perspectiva de alguém que é ímpio do que ficar sofrendo eternamente eterno no inferno, isso não faz com que ela seja falsa. O que vai definir a verdadeira doutrina não é o que é mais pavoroso, mas sim o que é bíblico. E aí a gente vai ver aqui, a gente já mostrei a introdução, né? E a gente vai ver ao longo de todo esse debate inúmeras provas bíblicas do aniquilacionismo dos ímpios. A gente vai ver aqui, por exemplo, eu selecionei no meu livro 181 textos aniquilacionistas, 181. Cada um deles prova o ponto, eu poderia debater exegeticamente cada um deles. Então, não é o que é mais favoroso, o que é pior, mas sim o que é o que a Bíblia ensina. Porque senão, se a gente for no que é mais favoroso, vão então virar muçulmano, então, que lá é muito mais favoroso, né? O tormento para eles é bem pior. Ou então, pior, acreditar no inferno de Dante, por exemplo, né? Quantas pessoas defendem hoje em dia o tipo de inferno do inferno de Dante? Eu duvido que o próprio pastor Danilo defenda isso, é improvável, né? Eu não sei qual conhecimento que ele tem. Aquele inferno onde os demônios têm tridentes, rabo grande, ficam lá torturando as pessoas lá no inferno, a imagem clássica que se tem no inferno até hoje, na verdade, né? Muitos hoje em dia não creem mais nesse tipo de inferno, mas ele é mais pavoroso do que o inferno que as pessoas creem hoje? Sim. E, no entanto, é verdadeiro? Não. E nem a Bíblia ensina esse tipo de inferno. Então, é importante analisar o seguinte: o que é verdade é o que a Bíblia estabelece, não o que os homens querem que a Bíblia estabeleça, o que acha que Deus tem que ter feito desse daquele jeito. A Bíblia declara que Deus é um juiz justo, ele vai retribuir a cada um de acordo com aquilo que a pessoa merece. Então não faz sentido que a pessoa que pecou durante 12, 15, 20, que seja 50 anos, vá sofrer eternamente torturas eternas, um lago de fogo, enxofre literal, sendo corroído, dilacerado por vermes imortais que eles encontraram lá na Bíblia, né? No texto que a gente vai ver mais para frente, sendo torturado por demônios também. Meu Deus, né? Que tipo de lógica que tem isso? Qual o propósito que serve esse tipo de inferno? Você vai perpetuar o mal no mundo, né? Você vai perpetuar blasfêmias, perpetuar o pecado no mundo. Para quê? Sem nenhum propósito, sem nenhuma finalidade. A pessoa já sofreu o suficiente para ela, né? De acordo com os pecados que ela cometeu, e ela vai ter que ser eternamente torturada mesmo assim. Né? Você vai ver o seu filho, a sua filha, né? Que não reconhecia Jesus como Senhor e Salvador, e você vai ver ela torturada lá no inferno pro resto da sua vida. Né? Tipo, que tipo de céu seria para uma pessoa dessas, né? Vendo a própria pessoa, né, amada, queimando no inferno, por muito mais do que o proporcional ao pecado que ela cometeu. Então, a doutrina que não faz o menor sentido, o menor nexo, perdão. Nenhum juiz humano condenaria alguém ao tormento eterno, não importa o que fizesse. Imagina Deus, que é um juiz muito mais justo, muito mais misericordioso e compassivo. A Bíblia diz em Tiago que a misericórdia triunfa sobre o juízo. E é importante que a gente destaque um ponto aqui, que mesmo com se os ímpios vão ser exterminados no final, primeiro, eles vão passar por um período anterior de castigo proporcional aos pecados dele. É importante deixar isso muito bem claro. Eu não defendo aquilo que as testemunhas de Jeová, por exemplo, defende, que é uma aniquilação direta, né? A pessoa não sofre nada por aquilo que ela cometeu. Tipo Hitler, por exemplo, ele não vai pagar nada, ele simplesmente morreu e vai continuar morto para sempre. Não, ele vai ressuscitar, ele vai pagar os pecados que ele cometeu, ele vai ser castigado proporcionalmente. A gente não sabe o tempo exato que ele vai pagar, o tipo de tortura que ele vai ter, mas ele vai ser condenado para ser castigado pelo tempo proporcional aos pecados dele. Existem vários textos que indicam isso, eu vou mostrar esses textos nesse debate, e depois que ele pagar todos os pecados que ele cometeu, que ele for castigado justo, não mais, nem menos, aí sim ele vai ser aniquilado. Ou seja, não faz sentido dizer que o pecado compensa na perspectiva aniquilacionista, pelo menos não nessa, né? Porque a pessoa vai estar, por causa de alguns anos de pecado na terra, ela vai estar se privando, primeiro, de uma vida eterna no céu com Deus, né? Eu tô falando 30 segundos. Eu estou falando do céu porque é aquilo que eles têm, né? Mas na verdade é a nova terra. Mas ele vai estar se privando de uma eternidade, de o máximo de alegria e felicidade que alguém poderia ter, e ainda por cima vai ser atormentado, né? Vai ser castigado durante o período proporcional aos pecados dele. E você acha que alguns anos de pecado nessa terra compensaria por causa disso? Né? Não faz o menor sentido. Né? E repito, a motivação que a Bíblia dá para a gente ser cristão, para a gente viver com Deus, é a vida eterna, não é o tormento eterno, não é para você fugir do tormento eterno. Né? A Bíblia não pratica terrorismo psicológico, né? Você. Ela simplesmente apresenta a motivação que a gente tem para estar com Deus, para viver para Deus. Acabou muito bem, então
acabou o tempo. Muito bem, aí foram as colocações do irmão Lucas, respondendo de forma lógica as indagações do pastor Danilo. O qual terá 3 minutos para fazer a sua primeira réplica, depois o Lucas terá a sua primeira pergunta. Tempo na tela. Muito bem, como eu já esperava, o Lucas fugiu da pergunta, não respondeu a pergunta e, em vez disso, enveredou para várias outras premissas que nós em nenhum momento colocamos. Por exemplo, ele parte da premissa de que nós cremos num inferno igual o catolicismo ensina, coisa que nunca falamos. É só olhar o credo oficial das Assembleias de Deus e verá que a gente não tem a ideia de inferno como sendo aquele reino de Satanás, onde os demônios estão lá atormentando os ímpios. Se assim fosse, seria maravilhoso para o pecador, porque é óbvio que o inimigo, o Satanás, ele vai tratar muito melhor os pecadores que andaram conforme os caminhos dele. Mas o que realmente ferra com a vida do pecador, usando uma expressão bem simples, é que quem manda lá no inferno é Deus. É a ira de Deus, não é a ira de Satanás, não são demônios. Ou seja, quando você fala que eu não creio no inferno de Dante, é verdade, eu não creio. Porque o inferno de Dante, ele é muito mais light do que realmente o inferno é. Porque o inferno de Dante era comandado por Satanás. O inferno real é comandado por Deus. Esse que é o problema sério do pecador. Satanás não tem nenhuma ingerência nesse processo. E sim o próprio Deus. É a ira de Deus que atormenta o pecador, tanto no inferno quanto, no segundo momento, no lago de fogo, que vai ser o castigo eterno, já que o inferno mostra, nós entendemos um castigo temporário, e o lago de fogo como um castigo, uma continuação desse castigo temporário. Ou seja, nesse contexto, a aniquilação ela é favorável ao ímpio, porque o que é que o ímpio quer? Ele quer deixar de existir, ele não quer estar com Deus, o ímpio não quer ir para o céu, o ímpio não iria conseguir viver no céu, ele precisa ficar longe de Deus. E o castigo eterno vem justamente para fazer isso com ele, vem deixar ele longe de Deus, da bondade, da misericórdia, do amor de Deus, e alvo da ira de Deus para todo sempre. Você também usa a premissa, que céu vai ser esse que a gente vai estar lá vendo as pessoas sendo atormentadas. Você está fazendo a ideia lá da parábola do rico e do Lázaro, que de um lado era o lugar de tormento, do outro lado o seio de Abraão, o lugar dos justos, com um abismo no meio. Não, nós não cremos no castigo eterno dessa maneira. O céu é uma coisa, os novos céus e nova terra é uma coisa. Já as trevas exteriores, como Jesus chamou numa das suas parábolas, é outra coisa totalmente fora desse mundo, dessa realidade. Então, aquela ideia que vai ter um céu de um lado, aí do outro lado o lago de fogo, e nós vamos estar ali vendo isso, não. Quando a Bíblia fala isso, portanto, ela traz a ideia de horror, ela traz a ideia de castigo, como lemos em Hebreus 10. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa, olha só, expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Então, isso é o quê? Isso é medo, isso daí é terror, isso daí é a Bíblia dizendo, vai ser ruim, vocês têm que ficar com medo mesmo, porque a coisa é muito séria. Portanto, infelizmente você fugiu da pergunta aí, mas como ficou dentro do que a gente já esperava. Findado a réplica. 3 minutinhos bem aproveitado pelo pastor Danilo Stelli. Como vocês estão vendo, a chapa vai começar a esquentar. Bom, Lucas terá então aí a oportunidade de fazer a sua primeira pergunta ao pastor Danilo. Sim. Eu acho engraçado, né, que além de não citar nenhum texto bíblico na fala inteira dele, o único texto bíblico que ele citou, que foi lá no finalzinho, é justamente o texto aniquilacionista, né? É inacreditável isso, né? O texto que fala, expectativa de juízo. A pergunta, Lucas. Eu estou comentando, a pergunta é sobre esse texto, me respeita um pouco. O texto diz, uma terrível expectativa de juízo de fogo intenso que há de devorar os rebeldes. Então a pergunta é a seguinte, o fogo, ele vai consumir ou não vai consumir os rebeldes? Já que eu tenho 1 minuto e meio para fazer pergunta, eu vou explicar um pouco mais essa pergunta. Os imortalistas, muitos deles, não sei se é a visão que o pastor tem ou não, mas eles vão dizer que o fogo ele não consome, de fato, os ímpios, né? Porque, vamos dar um exemplo, por exemplo, a sarça ardente, né? Que de Moisés via, ela queimava, mas ela não se consumia. Né? Eles vão citar como exemplo, os ímpios eles vão queimar, mas eles não vão ser consumidos, porque alguém que consome não vai mais existir, evidentemente. A pessoa que é consumida, ela morre, por exemplo. Né, os 50 soldados que foram consumidos pelo fogo e caiu do céu lá, a pedido de Elias, né, 2 Reis 1:10, ou os filhos de Arão que acenderam o fogo estranho perante o Senhor e também morreram, foram consumidos perante o Senhor, Levítico 10:1-2. Então a pergunta que eu faço é, o fogo ele vai consumir ou não? E aí eu vou fazer um último texto aqui, que você pode comentar se você quiser ou não, né, já que parece que você gosta de fugir da Bíblia, 2 Pedro 2:6, também condenou a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando exemplo do que acontecerá com os ímpios.
Você acha que isso se parece mais com alguém que é consumido ou não, que permanece lá que nem a sarça ardente, que queima, mas não consome? Entendeu a pergunta, pastor? Correto. Você terá, então, 4 minutos para fazer a sua resposta em cima da pergunta. Muito bem. O texto que você mencionou sobre a carta de Hebreus, você mesmo acabou já respondendo. Você mesmo acabou já colocando qual é a resposta, que é possível consumir sem deixar de existir. Deus, ele é mostrado como um fogo consumidor. Acontece que vocês estão pensando que os ímpios, na eternidade, eles terão um corpo comum, um corpo que pode facilmente se consumir. Mas aí vocês desconsideram a ressurreição, que é mencionada em 1 Coríntios 15. A gente lê e pensa, aquilo lá é só para o justo. Não. O apóstolo Paulo ele diz que todos serão ressuscitados em Cristo. O próprio Cristo fala que ele vai ressuscitar a todos, justos e ímpios. Não é o diabo que vai ressuscitar o ímpio. Quem vai ressuscitar o ímpio é o próprio Jesus. É ele que vai ressuscitar os ímpios. E assim como ele ressuscita os justos, ele ressuscita os ímpios. Para quê? Então não faria sentido ressuscitar quem já deixou de existir, já que você é aniquilacionista. Então você acredita que após a morte a pessoa já foi aniquilada. Não tem nada de sono da alma, não. Seria um absurdo. Você já tem a pessoa aniquilada. Aí Deus vai recriar, ressuscitar essa pessoa para ser aniquilada de novo. Aí sim Deus estaria sendo sádico, porque os aniquilacionistas, eles adoram dizer isso. Vocês são sádicos, porque acreditam num Deus sádico, num Deus que vai castigar as pessoas para sempre. Pois é, maior sadismo é isso. O ímpio está morto, Deus ressuscita ele para fazer ele queimar de novo. Olha só que absurdo. O normal, o mais lógico seria, vou ressuscitar só os justos e pronto, os ímpios deixa lá do jeito que eles estão, já não existem mais. Portanto, esse texto que você citou, você mesmo já acabou respondendo. Os ímpios vão queimar, mas sem deixar de existir. Eles vão se consumir e sem deixar de existir. Ou seja, isso acaba totalmente com a ideia de uma aniquilação temporária. O ímpio vai padecer durante um tempo, depois ele deixa de existir. Bom, se fosse assim, a Bíblia nos daria assim, motivos para a gente crer no tempo. Talvez os aniquilacionistas eles se confundam com isso, porque as nossas leis penais, elas estabelecem os castigos em tempo. Digamos, você tem uma pena para cada tipo de crime. Ótimo, ok. Por que nós colocamos isso? Porque nós somos finitos no tempo, mas Deus não. Deus não tem essa barreira. Deus é eterno, sem princípio nem fim. Então, nada mais justo que o castigo dele também seja eterno. As pessoas confundem e dizem, mas é castigo de Deus. Então, só do fato de vir de Deus já é eterno. Não, elas confundem o conceito de eterno com divino. Algo vem de Deus, é divino. Eterno tem a ver com a questão do tempo. Então, o castigo eterno é aquele que dura para sempre. Não sem motivo, não é por pura coincidência, que o termo aionios ele é utilizado tanto para a vida eterna, quanto para o castigo eterno, quanto também para a própria eternidade de Deus. Então, seria muito estranho que aionios significasse para sempre, sem fim, no caso de Deus, no caso da felicidade dos justos, ou seja, das coisas boas. E quando chegasse no castigo do ímpio, não, é um eterno enquanto dure, é até acabar. Só que 1 Coríntios 15 fala que os mortos vão ressuscitar incorruptíveis. Aquilo que é mortal vai se revestir da imortalidade, aquilo que é incorruptível vai se revestir da incorruptibilidade. Isso não é só para o justo, não, é para o ímpio também. O ímpio, ele é revestido de imortalidade para quê? Para ele aguentar o castigo eterno. E o justo é revestido de imortalidade para ele desfrutar a vida eterna. Caso contrário, eles não teriam como. Até porque lago de fogo e enxofre, você joga o ímpio lá, ele vai se consumir instantaneamente. Para que ele continue existindo, Deus é que teria que fazer essa manutenção dele. E aí Deus sim estaria sendo sádico e estaria do mesmo jeito que os aniquilacionistas acusam aqueles que creem no castigo eterno. Findado, portanto, aí a nossa réplica. Bem, 3 minutinhos e 57 segundos. Gravados. Bom, o Lucas terá então aí 3 minutos para fazer a sua réplica, sua primeira réplica em cima das colocações do pastor Danilo. Perfeito. Vamos acabar logo de cara com essa ideia de que os ímpios ressuscitem corpos incorruptíveis. Gálatas 6:8 vai dizer o seguinte: quem semeia para a sua carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Ou seja, os justos, sim, têm vida eterna, então eles precisam ser incorruptíveis. O que Paulo fala que acontece com os ímpios? Que eles vão herdar incorrupção? Não, colherá corrupção.
E aquilo que é a palavra usada, olha, o mais interessante é exatamente isso. A palavra usada no original grego aqui é phytora, que é exatamente a mesma palavra que está lá em 1 Coríntios 15, 14, quando vai falar, por exemplo, que o corpo, falando o nosso corpo dos justos, que é semeado, perecível, ressuscita imperecível, que ele está falando do corpo dos justos. Ou seja, a mesma palavra que Paulo usou para o corpo da ressurreição, para falar do que é corruptível, daquilo que é incorruptível, é aquele que ele usa para falar que o ímpio ressuscita em corpo corruptível. Então ele não pode queimar para sempre no inferno, ele não tem um corpo corruptível. E o texto que ele citou lá de 1 Coríntios, vamos ler lá, 1 Coríntios 15, ele não fala que todo mundo que os ímpios vão ressuscitar em corpos corruptíveis. Isso não está no texto. Aqui Paulo está falando da primeira ressurreição, que é a ressurreição dos justos. O pastor é assembleiano, então eu acredito que ele defende a doutrina de que vai existir uma ressurreição para os justos, que é antes do milênio, passa o milênio, no final do milênio tem a ressurreição dos ímpios. Paulo está falando aqui da primeira ressurreição, porque ele fala, né, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Está falando dele e dos cristãos. No momento, no abrir e fechar de olhos, o som da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Quem é nós aqui? São os cristãos. Aí ele fala, né, que quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal de mortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. A morte foi destruída pela vitória. Você acha que a morte é destruída pela vitória por causa da ressurreição de um ímpio? É completamente absurdo uma teoria dessas. Agora, a única coisa mais absurda que isso é dizer que o ímpio é consumido, mas ele não deixa de existir. Ele continua existindo mesmo sendo consumido. Eu confesso que eu nunca vi um imortalista defender essa visão. Eles falam que não vai ser consumido. Por quê? Qualquer dicionário que você entre vai dar a definição de consumir como destruir totalmente. É a mesma coisa que a aniquilação. Aí eu vou voltar no texto que eu tinha citado na minha pergunta e que não foi respondido. 2 Pedro 2,6. Também condenou a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando como exemplo do que acontecerá aos ímpios. Aqui Pedro está dizendo que o que vai acontecer com os ímpios é a mesma coisa que aconteceu com a cidade de Sodoma e Gomorra, que foram consumidas pelo fogo que caiu do céu. Pergunta, esse fogo que caiu do céu, ele consumiu literalmente os ímpios para ser reduzidos a cinzas literalmente? Ou não? Ou eles foram consumidos de mentirinha, ou ficaram que nem a sarcente lá, ou eles foram consumidos, mas continuaram existindo, continuaram vivos lá, estão lá em Sodoma e Gomorra até hoje, né? Claro que não. Ele literalmente exterminou, destruiu os ímpios de Sodoma e Gomorra. E Pedro diz aqui que o que vai acontecer com os ímpios é exatamente o mesmo que aconteceu lá em Sodoma e Gomorra. Então, esse consumir tem que ser no sentido de aniquilação, de destruir a pessoa, porque é a mesma coisa que o texto diz aqui. Malaquias 4:1, por exemplo, vai dizer que não lhes deixará nem raiz, nem ramos, não vai sobrar nada deles. Malaquias 4:3, pisarei os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés. Como é que você vai pisar em cima de alguém que está vivo lá, queimando no meio do fogo? Muito bem, aí foi a primeira rodada de perguntas e respostas de ambos os debatedores. E aí, meus irmãos, o que a palavra de Deus nos fala? Olam, Aionos, que negócio é esse? De eterno. Então, nós vamos para a segunda rodada. O pastor Danilo fará, então, a sua segunda pergunta ao Lucas Manzoli. 1 minuto e meio, pastor, para fazer a sua segunda pergunta. Vamos lá. Como a doutrina da aniquilação contorna a questão dos significados de destruir, perecer, eliminar? Como é que isso se encaixa na ideia de aniquilacionismo, já que algo pode ser destruído e continuar existindo mesmo assim, mesmo inservível? Como a doutrina da aniquilação lida com o significado da palavra apólume, que aparece várias vezes nos textos se referindo ao castigo dos ímpios, sendo que muitas vezes nessas palavras não se fala de aniquilação. Apólume aparece se referindo a algo estragado, inservível, perdido e depois reencontrado, perdido ou restaurado, ou algo estragado, perecível, mas não com o sentido de aniquilação, de deixar de existir. Como a doutrina da aniquilação se sustenta em termos gregos que não falam de deixar de existir? Como é que ela lida com isso? Muito bem, entendeu a pergunta, irmão Lucas? Aqui está falando apenas do apólime, só que, como eu falei, o Samuel Batiotti mostra no livro dele, eu também mostro no meu, que são mais de 40 substantivos no grego e no hebraico
que falam de aniquilação. Não é só a apólime. Os imortalistas adoram pegar no pé do apólime, como se só tivesse apólime que os mortalistas usassem para falar de aniquilação. Não, existem 40 verbos substantivos. A apólime é só um deles. Agora, na questão da apólime, por que eles gostam muito de falar da apólime? Porque o apólime ele pode ter dois significados. Eu mostro isso no meu livro. Um é o significado de destruir e o outro é o significado de perder. Então é que nem manga no português, que ele pode significar uma manga da camisa ou pode significar fruta manga, né? Apólime também, ele pode significar essas duas coisas. Agora, então tem textos realmente onde vai ter, por exemplo, a mulher que perdeu uma moeda, né? A moeda perdida, né? E vai estar lá apólime. Agora, todas as vezes que está no contexto que fala de destruição mesmo, ou seja, que o apólime está no sentido de destruir, ele não pode ser substituído por perder, né? Ou seja, ele está realmente no sentido primário dele, que é de destruição, ele sempre, em todas 100% das ocasiões, invariavelmente, ele vai sempre falar de alguma coisa que é literalmente destruída, que não permanece existindo, né? Por exemplo, vamos lá, Lucas 13, 1 a 5, vai dizer o seguinte, porque pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Não eram, eu vos afirmo. Se vocês não se arrependerem, todos igualmente perecereis. Aqui está apólime no grego. Ou pensem naqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou. Foram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não, eu vos digo, antes, se vocês não se arrependerem, de todos igualmente perecereis. Ou seja, o tipo de perecer, apólime, que Jesus fala aqui que os ímpios vão ter, é o mesmo tipo de apólime que teve aqueles que caíram na torre de Siloé e aqueles que o Pilatos executou. Será que eles continuaram vivos depois quanto isso? Claro que não, eles foram exterminados, mortos, Pilatos acabou com eles. A torre caiu em cima deles, eles morreram, deixaram de existir na terra. Então não tem nenhum sentido afirmar que o apólime que os ímpios vão ter é uma continuidade, uma vida eterna, uma continuidade de vida para sempre. E os termos usados no grego, como eu mostrei, são os mesmos que aparecem para a destruição de coisas comuns. Por exemplo, você tem palavras gregas que vão falar de destruição, que são as mesmas palavras do hebraico, no grego, que vai se referir à destruição de imagens de escultura, como Jeremias 10:15, do templo em Isaías 64:11, uma casa, Provérbios 14:11, utensílios, 2 Crônicas 36:19, os muros de uma cidade, Isaías 25:12, e até para a morte de animais. Só que eles nunca falam, nesses casos, que o animal continuou vivo depois que ele foi destruído, morreu, né? Ou que a casa, um templo, continuou existindo. Não, porque eles sabem que acabou mesmo. Agora, quando está falando dos ímpios, aí não, aí muda. Essa destruição, ela, na verdade, quer dizer que a pessoa vai ter uma vida eterna no inferno. É uma coisa que para mim não faz sentido. Uma das palavras, inclusive, que é citada, essa palavra mais forte, na minha opinião, no hebraico, está lá no Salmo 73:27, aquele salmo que eu citei na introdução, é tsamat. Que essa palavra ela vai significar, quem quiser acompanhar aí, está com o verbete 6.789 da Concordância de Strong, ela vai dizer o seguinte: acabar com, eliminar, destruir, exterminar, extirpar, ser acabado, ser aniquilado, ser exterminado, mais uma vez, acabar com, ser exterminado, ser aniquilado, exterminar e aniquilar. São esses significados que essa palavra tem no hebraico. E 100% das vezes que essa palavra aparece, é no contexto que realmente está falando de acabar totalmente com a pessoa. Por exemplo, Josué vai e extermina os cananeus, né? Então vai estar sempre essas palavras ali, esses contextos. Nunca significa alguém que continua mantido em vida, em existência. Agora, quando ela é usada para falar o destino final dos ímpios, aí não, aí a coisa muda. Aí essa palavra perde a sua força, não significa mais aniquilação, significa qualquer coisa menos isso. Ou seja, é um critério que não faz sentido nenhum. Né? A gente tem que ser coerente com o significado que as palavras têm na Bíblia, com o uso corrente do termo na Bíblia. Né? O significado de uma palavra tem que sempre ser coerente com o sentido geral do termo na Bíblia e também com o significado que ele consta nos léxicos. Né? Então, por exemplo, um texto que fala, Salmo 73, né? Mas todos os rebeldes serão destruídos, futuro para os ímpios nunca haverá, não pode ser entendido no sentido de que eles vão ter futuro, porque vão viver eternamente no inferno. Muito bem. Faltando 2 segundos. O bom Lucas, então, concluiu aí a sua resposta em cima da pergunta do pastor Danilo, que terá 3 minutos para a sua réplica. Muito bem. Na verdade, a resposta do Lucas acaba confirmando o que eu disse. Veja que entre todos os significados que ele coloca, aniquilado aparece aqui e ali, num ou noutro termo. Mas todos os demais termos, demais significados, destruído, eliminado, lançado a perder, perdição, não significa necessariamente deixar de existir. Significa, inclusive, tornar inservível, imprestável, não serve mais, decadência, ruína, perdição. Então, tudo isso tem que ser casado com os demais textos bíblicos. O que fala sobre o destino dos ímpios? Paulo coloca em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 6 a 9, ele menciona os quais, os ímpios, por castigo, olha, castigo, não aniquilação, padecerão.
Como é que você vai padecer se você for aniquilado, se você deixar de existir? Não faz sentido. Padecerão eterna, é para sempre, aionios. A mesma palavra utilizada para a glória de Deus, para o próprio Deus, aionios, Deus eterno. Padecerão eterna perdição. Não diz eterna aniquilação. Não diz um eterno deixar de existir. E ainda diz ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Então, é como se ele estivesse dizendo, Deus ficará vendo o ímpio sofrendo, e o ímpio sabe que ele não vai deixar de existir. O ímpio sabe que nem a morte, nem a inexistência vai livrá-lo da ira de Deus. Isso sim é o que deveria nos mover cada vez mais a pregar o evangelho às pessoas, para que elas não vão para esse terrível tormento. Porque se for para deixar de existir, o ímpio vai dizer, qual é o problema? Não vou sofrer mesmo, vou deixar de existir em algum momento, então não quero Jesus, não quero o evangelho, não vou ficar sofrendo para sempre, então tá bom para mim. É o que muitos vão dizer. E é o que muitos vão justamente padecer o castigo eterno por rejeitar o evangelho de Cristo. Então, a aniquilação, na verdade, ela se mostra favorável ao ímpio e ela presta um desserviço ao evangelho de Jesus. Ainda resta 1 minuto. Não, já encerrado. Muito bem, então o irmão Lucas terá aí 1 minuto e meio para fazer a sua segunda pergunta ao pastor Danilo. Certo. A pergunta vai ser baseada no texto de Lucas 12, 47 e 48. Eu vou ler o texto e depois faço a pergunta. Aquele que conhece a vontade do seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. Aí a pergunta é a seguinte, você não disse que alguém, eu acredito, né, que você não acredite que alguém que diga que uma pessoa bebe pouco, por exemplo, se passa o dia todo no bar bebendo, né? Também não vai dizer que alguém joga pouco videogame e se passa o dia inteiro jogando lá na frente do computador. Também não diz que alguém estuda pouco se você vê ela passar todos os dias a vida dela estudando. Agora, se alguém leva poucos açoites, você acredita que ela é eternamente açoitada no inferno? Entendeu a pergunta, pastor? Sim. Então, você terá aí 4 minutos para fazer a sua resposta. Muito boa a sua colocação, só que você esqueceu do contexto. Quando está falando a questão de ser castigado com poucos ou muitos açoites, versículo 48, você não pode eliminar o contexto imediato, que começa lá no versículo 46. Virá o Senhor daquele servo, no dia que ele não espera, numa hora que ele não sabe, vai separá-lo e lhe dará sua parte com os infiéis. Então está falando aqui de relação de servo-senhor. Aí fica a pergunta, o ímpio ele é um servo de Deus? Não, o ímpio não é um servo de Deus. Aqui está falando de quem é o servo do Senhor. Cristo é nosso Senhor e nós somos seus servos. Mas o ímpio ele é servo de Deus? Ele é servo do Senhor? Óbvio que não. Aquele servo que soube a vontade do seu Senhor, no versículo 47, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não a soube, fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. Então esse texto aqui não está se aplicando aos ímpios, não. Não está se aplicando aos ímpios. Aqui está falando de outra pessoa, outro grupo de pessoas. Quem são? Os servos de Deus. Haverá todo tipo de servo. Alguns se prepararam melhor para receber o seu Senhor e outros nem tanto. Então, o que é que nós vemos com isso? Haverá uma recompensa proporcional aos servos. Agora veja que tem duas classes de servos aqui. Aqui, esse servo, ele soube, não se preparou. E outro, não soube, não se preparou. Então, tem duas situações. Portanto, você está aplicando para os ímpios algo que, na verdade, não é para eles. O que é para os ímpios é outra coisa. O castigo dos ímpios é chamado de tormento, é chamado de trevas exteriores, não para esses aqui. Não para esses. Então, se você quer ver o destino dos ímpios, você vai ter que sair desse texto. Você está aplicando para eles um texto que, na verdade, não corresponde a eles. Esse que é o risco. A gente pegar textos isolados e aplicá-los onde, na verdade, eles não se aplicam. Esse que é o grande problema. Fim da resposta. Bem, ainda lhe restavam 2 minutos, 1 minuto e 45. Foram essas suas colocações? Bom, Lucas, então terá 3 minutos para fazer a sua réplica. Sim.
Eu estou honestamente surpreso aqui, porque eu realmente nunca vi essa interpretação antes. Não esperava uma resposta como essa. Mas, enfim, vamos lá, vamos para o contexto. Lucas 12, vamos para os versículos anteriores, 45. Mas suponho que esse servo diga a si mesmo: meu senhor demora a voltar, então começa a bater nos servos e aos servas, e a comer, beber e embriagar-se. O senhor daquele servo virá num dia em que não espera e numa hora que não sabe, o punirá severamente e lhe dará o lugar com os infiéis. Então aqui está falando de alguém que tem o lugar com os infiéis, com os ímpios. Será que os ímpios vão ser salvos? Será que eles vão estar lá no céu com os ímpios? Eu acho que não. Aí ele vai dizer que esse servo ainda, além de bater, espancar servos e servas, até mulher, está na mulher, ele bate, aí diz que ele começa a se embriagar. O que a Bíblia diz sobre os alcoólatras? Vamos lá, 1 Coríntios 6, 10. Você não sabe que os perversos não herdarão o reino de Deus? Aí ele vai dizer no verso 10, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Será mesmo, então, que aquele servo lá era um servo salvo? Eu acho que não. Mas vamos lá, ele também falou que na Bíblia não tem essa coisa de que um ímpio é chamado de servo. Mateus 18, 32, vai dizer o seguinte: então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também eles fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Aqui Jesus diz: se você não perdoar o seu irmão, você vai ser lançado para as trevas, pro lugar onde ele falou que não tem na Bíblia, uma pessoa, e vai dizer o seguinte, que ele vai ser entregue aos torturadores. Será que uma pessoa justa, uma pessoa salva, vai ser entregue aos torturadores? E aqui está falando de alguém que nem perdoa o próximo. Será que a pessoa que não perdoa o seu irmão vai ser salva? É uma coisa assim, uma teoria que é completamente antagônica ao que a Bíblia inteira afirma. Não tem nenhum pingo de realidade, assim, realmente, eu estou atordoado aqui. Aí vai dizer, Mateus 5, 23, por exemplo, entre acordo depressa com o seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal, faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Aqui não diz que ele vai ficar na prisão para sempre, mas até pagar o último centavo. Aí também, mesma coisa, vai dizer, por exemplo, Lucas, Atos 4:3, vai dizer, que os apóstolos foram colocados na prisão até o dia seguinte. Será que alguém interpreta 30 esse texto que eles continuaram na prisão depois disso? Claro que não. Até o dia seguinte marca um limite. Depois eles saíram. É óbvio, Agora, nos textos que falar, que os caras foram, o servo mau, o infiel, foi colocado na prisão, e não, ele continua lá, mesmo com um texto falando até que, enquanto isso e aquilo. E para terminar, a Bíblia diz que toda língua confessará e todo joelho se dobrará perante o Senhor, confessando que Jesus Cristo é o Senhor. Então até os ímpios vão se dobrar diante de Deus e vão se reconhecer como servos perante Ele, porque eles vão reconhecer Jesus como Senhor. Então sim, até o ímpio é um servo de Deus, porque Deus é o Senhor de todos, de toda a humanidade, não só dos justos. Muito bem, 3 minutinhos cravado pelo irmão Lucas Manzoni. Louvado seja Deus. Aí nós fechamos então o segundo bloco. Perguntas e respostas, está sendo muito bom. O caldo engrossou e vai ficar melhor ainda, meus queridos. Vai ficar melhor ainda. Os debatedores vão ter que ficar aí por povo de Deus, para quem está acompanhando, que vai acompanhar. Que negócio é esse aí de eterno? Eterno com Deus, eterno sem Deus, aionios. Como assim? Vamos lá. Vamos para o terceiro e último bloco, onde eu vou reduzir um pouquinho o tempo da pergunta. Será 1 minuto para a pergunta e permanece os 4 minutos para a resposta. E vou deixar o tempo igual, então, para as réplicas. 4 minutos para a réplica também. O pastor Danilo terá 1 minuto para fazer a sua terceira pergunta ao irmão Lucas, que terá 4 minutos para responder. Vamos lá, então. A pergunta é: como a doutrina da aniquilação pode se sustentar nas palavras de Jesus e dos seus apóstolos, já que toda vez que eles se referiram a esse pós-vida para os ímpios, eles usam expressões como fornalha de fogo, tormento eterno, trevas exteriores, lugar onde o fogo nunca se apaga, onde o verme nunca morre, lugar de tormento. Eles usam termos como ira, tribulação, angústia, pranto, choro, ranger de dentes. Como a doutrina da aniquilação consegue contornar isso, já que não passa a ideia de um sofrer por algum tempo até deixar de existir? Como a doutrina da aniquilação contorna essas falas de Jesus e seus apóstolos?
Certo. Entendeu a pergunta, irmão Lucas? Sim, sim. É uma pena que eu não tenha uns 4 20 minutos. minutos. É uma pena que eu não tenha uns 20 minutos para comentar texto por texto, mas vamos lá. Fogo eterno. Isaías 64, 9 a 10. Os ribeiros de Edom se transformarão em piche, o seu pó em enxofre, a sua terra se transformará em piche ardente. Nem de dia nem de noite se apagará, subirá para sempre a sua fumaça, de geração em geração será assolada, e para todos sempre ninguém passará por ela. Tem alguma fumaça em Edom subindo em dia e noite, para sempre, até hoje? Eu acho que não, né? Vamos lá, Jeremias 17, 27 diz que se eles deixarem as portas, fazer passar as cargas pelas portas de Jerusalém, no dia de sábado, acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. Segundo a Crônicas 36, 19 e 21, vai falar que essa profecia se cumpriu. Será que os palácios de Jerusalém estão queimando até hoje, realmente? Eu acho que não. Ezequiel, 20, 47 e 49, vai dizer o seguinte: diga a floresta de Negueb, ouça a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor: estou a ponto de incendiá-la, consumindo assim todas as suas árvores, tanto as verdes quanto as secas. A chama abrasadora não será apagada, e todos os ossos de Negueb até o norte serão ressecados por ela. Todos verão que eu, o Senhor, acendi, e não será apagada. Agora, será que as árvores lá da floresta do Negueb estão queimando até hoje, desde aquela época? Eu acho que não. Judas 7. De modo semelhante a este, Sodoma e Gomorra e as cidades ao redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais. Foram postos como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Será que, então, que o fogo que consumiu Sodoma e Gomorra lá na Bíblia continua queimando até hoje? Claro que não. Inclusive, o lugar é o Mar Morto, né? Inclusive, vai ser difícil queimar no fundo do mar. Então, é importante entender que a Bíblia usa essa linguagem, muitas vezes o fogo eterno, não é do nada que ela cita isso. Ela vai citar em consonância com o sentido que ela aparece em toda a Escritura. Leia-se no Antigo Testamento, que a expressão fogo eterno, fogo que nunca se apaga, etc., é sempre usada não no sentido de um fogo que queima eternamente pelo processo, mas pelos efeitos da destruição completa, ou seja, um fogo que consome completamente aquilo que ele queimou. As florestas do Negueb foram completamente consumidas, assim como os palácios de Jerusalém, Sodoma e Gomorra, etc., e para sempre, eles não existem mais. Por isso que a linguagem do fogo eterno é eterno nos efeitos, não no processo. Essa linguagem, quando bem compreendida de acordo com a linguagem bíblica, prova o contrário da imortalidade da alma, do tormento eterno. Prova justamente o aniquilacionismo, que é uma morte eterna, dura para sempre. Sobre outro texto lá que ele citou, Mateus 25, 46, não fala de tormento eterno. Tem uma tradução só que traduz como tormento eterno, que é completamente errada. No meu livro eu vou mostrar mais de 20 léxicos concordâncias do grego, todas elas afirmando isso, que definem Colássio como extirpar alguém da vida ou da sociedade. Ele era usado naquela época no sentido de pena capital, ou seja, o contraste não era entre vida eterna no céu ou vida eterna no inferno, não. É entre vida eterna ou morte eterna. Você ou vai viver para sempre ou vai morrer para sempre. Não tem questão de a vida é só em um lugar, que é com Deus. Não existe vida eterna com o diabo. Então, por exemplo, na Septuaginta, ela vai usar 2 vezes esse termo, em Jeremias 18, 20 e Ezequiel 18, 30 e 31. Para quem não sabe, a Septuaginta é a tradução grega do Antigo Testamento, que foi usada bastante pelos apóstolos. E em ambos os textos, Colássio é usado no sentido de morte. Está lá em ambos, né? Armaram uma cova para mim. Para quê? Né? Armaram uma cova para ele manter ele vivo debaixo da cova? Claro que não, para matar ele. Né? Livre-se do males do que você cometeram. Por que deveriam morrer, ó nação de Israel? Aqui morrer está no original, no grego lá da Septuaginta, que é Colássio, né? É justamente uma linguagem para falar da morte, não da continuidade de vida. Segundo Macabeus 4:38, é um livro apócrifo, mas estou citando esse termo apenas para citar como que ele era entendido naquela época pela literatura grega, né? E ele vai dizer o seguinte: ali acabou com a vida do homicida. Assim o Senhor dele merecido castigo. Qual é esse castigo, Colássio, no grego, que o termo está falando, que o texto está falando? O texto diz que acabou com a vida do homicida, ou seja, matou ele morreu. Não é a continuidade de existência. Então, quando a gente entende a linguagem bíblica, o significado no hebraico, no grego, etc., quando a gente faz essa conexão com uma coisa chamada hermenêutica, que a Bíblia interpreta a Bíblia, a gente vê que todos esses textos imortalistas aí não fazem o menor sentido e todos eles são facilmente refutáveis. Você está mutado, Jardel. Você está mutado. Esqueci. Perdão aos irmãos aí. Pastor, Danilo terá aí 4 minutinhos para a sua réplica, então. Muito bem. As falas do Lucas, na verdade, o que é que ele tentou fazer? Ele tentou pegar textos lá do Antigo Testamento para querer interpretar as falas de Jesus. Ou seja, ele está usando uma falácia do anacronismo. Ele está pegando aquilo que foi falado por outros profetas antes de Jesus e quer dizer que a fala de Jesus está com o mesmo sentido, com o mesmo significado, como se Jesus fosse apenas repetir aquilo que já tinha sido dito.
Ora, a doutrina de Jesus não é a mesma, é nova, é diferente. Ele veio trazer nova aliança, uma nova doutrina. Inclusive, os seus próprios concidadãos falavam que nova doutrina é essa. Então, querer pegar simplesmente expressões parecidas das épocas anteriores a Jesus, para querer dizer que Jesus estava falando a mesma coisa que aquelas pessoas, se referindo a um castigo que não seria eterno, é usar um tremendo anacronismo. Na verdade, não haveria nenhum sentido para Jesus fazer tantas advertências se o que ele quisesse explicar fosse: olha, se vocês não se arrependerem, se vocês não se converterem, vocês vão sofrer por algum tempo até deixar de existir. Isso não faria o menor sentido. As pessoas iriam ouvir isso e dizer assim: mas e aí? Vamos ficar sofrendo para sempre? Não. Então, qual o necessário? Para que se arrepender? Para que se converter? Para que se encaixar nas palavras que você está falando, se nós não vamos ter um castigo eterno? A mesma ideia, nós iríamos passar para o Salmo 37, para o Salmo 73, que você mencionou lá atrás. Qual seria o sentido do justo que passa uma vida inteira, muitas vezes se poupando, evitando o pecado, vendo o ímpio se dar bem, prosperar, e chega no momento, Deus me revelou que eles vão ser aniquilados. Olha só que lindo para eles, né? Que bom para eles, então. Não vão ficar sofrendo para sempre. Isso é consolo para o justo? Não. Mas o consolo para o justo é saber: eu serei vingado, Deus irá me vingar. E irá me vingar como? Fazendo o ímpio deixar de existir? Não, porque isso seria um prêmio para o ímpio, seria uma recompensa para o ímpio. É justamente o que o ímpio quer. Ele quer deixar de existir. Pergunta para qualquer suicida: o que é que você quer? Eu quero deixar de existir. Para quê? Para parar a minha dor. Então a doutrina da aniquilação, ela não faz o menor sentido dentro do contexto bíblico, porque ela vem justamente ao encontro dos anseios do pecador. Ela não vem ao encontro da justiça de Deus. A justiça de Deus é eterna, a vida é eterna, o castigo é eterno. E os efeitos, quais seriam os efeitos? Por exemplo, Sodoma e Gomorra, quais são os efeitos do castigo que eles sofreram até hoje? As pessoas, os pecadores, vão olhar e dizer: sim, eles deixaram de existir. Então, se nós pecarmos, continuarmos pecando, afastados de Deus, rejeitando a Cristo e seu evangelho, nós vamos então deixar de existir. Isso não é um castigo tão ruim, isso dá para aguentar. Portanto, o aniquilacionismo, ele, na verdade, é uma doutrina que vem afastar as pessoas do evangelho, vem dar a elas uma esperança de uma morte, de um deixar de existir. Lembrando que a palavra morte não quer deixar de existir, tá? Thanatos, no grego, significa o quê? Traz a ideia de separação. Morre por quê? Morre porque a vida de Deus, imaterial, se afasta do nosso corpo físico. Então, a morte eterna é a eterna separação de Deus. Eterna separação da justiça, da graça, da misericórdia de Deus e estar sempre debaixo da ira de Deus. Esse é o tom que o castigo eterno é trazido nas Escrituras. Deus é mostrado como um Deus de vingança. A vingança dele, então, seria recriar o ímpio para depois destruir ele de novo? Isso não é uma vingança. Essa é uma vingança que não faz sentido, que não tem equilíbrio na balança da justiça de Deus. Portanto, a doutrina da aniquilação, ela procura deturpar o significado de textos bíblicos para trazer para o pecador a seguinte mensagem: não se preocupe, no final vai dar tudo certo, talvez até você, depois de pagar alguns dos seus pecados, você possa ser salvo. Aí já entra no caminho do universalismo. Então, é isso. O aniquilacionismo, ele na verdade é uma porta aberta para o universalismo. Muito bem, aí foram então as colocações do pastor. Lucas, fará então a sua terceira e última pergunta ao pastor Danilo. Certo, eu estava anotando aqui alguns pontos que ele falou. Deixa eu só abrir aqui para ver, para comentar depois sobre eles. Deixa eu só ver aqui a pergunta que eu ia fazer. Certo, vai ser baseado em 1 Coríntios 24, 28. Então verá o fim, quando lhe entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os inimigos serão postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, portanto, porque ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Então perceba, lá no final, né, com toda a morte já tiver sido derrotada e tudo mais, aí vai dizer, a fim de que Deus seja tudo em todos.
Então eu pergunto, por que que Deus ainda não é tudo em todos? E o que que faz que Deus seja tudo em todos no futuro? Essa é a pergunta que eu faço. 4 minutos. Muito bem, ótima pergunta. Deus ainda não é tudo em todos porque o processo da criação, de uma criação nova, perfeita, verdadeira, ainda não terminou. A primeira criação caiu, pecou, por quê? Deus deu livre-arbítrio ao homem. E esse livre-arbítrio, o homem escolheu pecar. E não só o homem, os anjos também. Por isso que nós temos os anjos caídos, os demônios. O processo de Deus é criar uma criação perfeita. E esse processo é o que nós estamos vivendo. Por isso que Deus ainda não é tudo em todos. Mas, quando vier os novos céus e nova terra, quando tiver o juízo final, quando aqueles que escolheram rejeitar a Cristo e seu evangelho, tanto homens quanto anjos, estiverem no castigo eterno, no lago de fogo e enxofre, que não vai fazer parte da nova criação. Porque essa também é uma premissa que você utilizou e muitos aniquilacionistas usam nas suas falas. Como se o lago de fogo fosse fazer parte da nova criação, fosse estar no nosso universo. Por isso que ele é chamado de trevas exteriores, é fora da nossa criação. É algo que vai estar fora de nós. Os novos céus e nova terra, onde habita a justiça, não haverá mais ímpios. Não vai ter um lugar lá reservado para o lago de fogo, para de vez em quando a gente quiser, vamos lá assistir. Não, ele vai estar fora, exterior à nova criação. Portanto, Deus será tudo em todos quando o pecado, enfim, for colocado no lugar que ele merece, no castigo eterno. Lembrando, tá, que quando fala de vida eterna, eu vi alguém aí confundindo, quer dizer que o pecador vai ter vida eterna? Lembrando que tem duas palavras no grego para vida, é bios, que é a vida física, a vida biológica, de onde vem a palavra biologia, e zoe. E é esta palavra zoe que é utilizada no termo vida eterna. O pecador não vai ter zoe eterna, o pecador vai ter uma thanatos eterna. Ou seja, ele vai morrer para sempre sem nunca deixar de existir. Vamos fazer uma comparação. Uma pessoa que está em câncer terminal, ela quer morrer, está sofrendo terrivelmente, não consegue se alimentar, não consegue viver direito, ela anseia por morrer, ela quer que a matem, mas o corpo não morre, o corpo não se recusa a morrer. Então, imagine essa situação por toda a eternidade. É mais ou menos isso que será a situação do pecador. Ele quer morrer, ele quer deixar de existir, mas não vai. Por quê? Porque a ira de Deus estará sempre o mantendo naquele tormento, naquele castigo. Esse é o preço terrível de rejeitar a Cristo e o seu evangelho. E é por isso que nós pregamos, nós evangelizamos, nós anunciamos a Cristo, para que nós possamos livrar o maior número possível de pessoas desse castigo eterno. Porque se fosse aniquilacionismo, não haveria por que nós nos esforçarmos tanto. Afinal, na pior das hipóteses, o pecador deixaria de existir e ficaria tudo bem para ele. Por quê? Porque ele deixou de existir, ele não está sentindo nada, não está sofrendo nada, ele não está sabendo que ele está perdendo, não está sabendo que está perdendo a vida eterna, mas se ele estiver vivo, existindo, num lugar de tormento, com a certeza de que nunca mais ele vai sair de lá, nunca mais há esperança de redenção para ele, isso sim é um terrível sofrimento. E é isso que aguarda o pecador. Por isso que Jesus e seus apóstolos usam tantas expressões diferentes para trazer essa ideia às pessoas, aos ímpios. Se convertam a Cristo. Caso contrário, o castigo de vocês será terrível e será por toda a eternidade. Nesse mesmo texto, fala que o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Interessante, não fala que o último inimigo que há de ser aniquilado são os ímpios, os pecadores. Seria o normal. Por que a doutrina da aniquilação não contorna isso? Então, findado aqui a nossa resposta. Muito bem, aí foram as colocações do pastor Danilo. Deixa eu pausar aqui. O irmão Lucas terá 4 minutos, então, para fazer a sua réplica. Bom, a pergunta era, como Cristo pode ser tudo em todos se o mal continua existindo na eternidade? Por que Cristo não é tudo em todos hoje ainda? Né? Porque Deus não é tudo em todos hoje. Porque existem pessoas ímpias, existe o demônio, existe pessoas más, o pecado existe no mundo, o mal existe no mundo. Então, óbvio que Deus não é tudo em todos ainda, porque Deus não habita no coração de um ímpio, isso é óbvio, né? A gente é templo do Espírito Santo porque a gente é cristão, a gente é regenerado, né? A gente é santuário do Espírito Santo porque a gente é santificado por Deus. Os ímpios são santificados por Deus, o Satanás é santificado por Deus? Claro que não.
Então Deus não pode ser tudo e todos ainda. Na eternidade ele vai ser. Por quê? Porque não vai existir mais ímpio. É simples, né? Agora, ele tentou simplesmente fugir pela tangente, se desviar do problema, contornar o problema, dizendo o seguinte, que simplesmente os ímpios não vão estar nesse mundo, ou não vão estar nesse universo, então resolveu o problema. Mas não resolve o problema, porque onde quer que seja essas trevas exteriores que ele diz aí, né, dando a entender que é um outro universo, outro plano, alguma coisa assim, né, outra dimensão, sei lá o quê, onde quer que seja, foi Deus que criou, porque Deus criou tudo, Deus criou todo o universo, tudo que existe, o que possa existir, que potencialmente venha existir, tudo é Deus que criou. Não tem nada que é uma criação do diabo, que é uma criação, sei lá, de outro ser cósmico, né? Então, se Deus é tudo, se Deus preenche tudo, se Deus criou tudo, então óbvio que para Deus seja tudo em todos, não é apenas todos, é tudo também, né? Isso tem que incluir, inclusive o lugar onde os ímpios estariam queimando lá no inferno. Então, obviamente, o texto aqui reitero, né? O texto aqui não permite essa interpretação que ele dá. Aqui eu vou citar alguns textos que confirmam essa interpretação. João 14, 16 e 17. Eu pedirei ao Pai, ele lhes dará um outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês conhecem, porque ele vive com vocês e estará em vocês. Ou seja, nós temos o Espírito Santo, o mundo não pode recebê-lo. Por isso que Deus não é tudo em todos ainda, porque o mundo está aqui ainda, né? O mundo tem que deixar de existir para que Deus seja tudo em todos. Paulo diz lá em Atos 17, 27, nele, em Deus, vivemos, nos movemos e existimos. Aqui o pastor disse que viver não é no sentido de existir, mas mesmo que fosse o caso, né? Mesmo que a gente concedesse isso, que ele não fala apenas viver, ele fala viver, mover e existir. Ou seja, até para existir, você tem que estar em Deus. E aqui, o Hebreus 9, 26, vai dizer que a missão de Cristo é aniquilar o pecado. Como é que você vai aniquilar o pecado se você perpetua a existência dos pecadores? Eles vão continuar pecando para sempre. Você não vai aniquilar o pecado nunca. Romanos 2, 7. Ele dará a vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Por que você vai buscar uma coisa que você já tem? Por que você vai buscar uma coisa que todo mundo vai ter de qualquer jeito? A própria imortalidade é um prêmio que Deus só concede aos justos, aqueles que vencem, né? 2 Timóteo 1,10. Cristo tornou inoperante a morte e trouxe luz à vida e à imortalidade por meio do Evangelho. Então, o único jeito da gente ter a imortalidade é justamente por meio do Evangelho. Por exemplo, a Bíblia vai dizer lá em 2 Timóteo 3,15 que as Sagradas Escrituras são capazes de tornar o sábio para a salvação mediante a fé. Perdão. Mediante a fé em Cristo Jesus. O mediante aqui é a mesma palavra grega que é traduzida por meio aqui, né? Então, quando se diz, né, que para a gente é salvo por meio da fé, é óbvio que sem fé a gente não pode ser salvo. Agora, quando diz que a imortalidade é por meio do Evangelho, deveria significar que a gente é imortal por natureza e os ímpios também são imortais. O pastor mesmo falou aqui que os ímpios ressuscitam corpos incorruptíveis, portanto imortais, né? Se a Bíblia diz claramente que a imortalidade é só por meio do Evangelho. Não faz sentido. Mais um texto. Isaías 60, 21. Então todo o seu povo será justo e possuirá a terra para sempre. 30 segundos. Ele é o renovo que plantei a obra das minhas mãos. Por que todo o povo será justo? Porque não vai ter mais ímpio, não vai existir mais. Apocalipse 21, 4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou, já foi. O opressor age tem fim, a destruição se acabará, o agressor desaparecerá. Isaías 16, 4 a 5. Enfim, tem outros textos aqui que eu não vou citar por falta de tempo, mas o ponto é que é só porque a imortalidade é obtida apenas para os justos, por meio do Evangelho, os ímpios não podem ter ela. Muito bem, meus queridos irmãos, fechou aí os 4 minutinhos, então, da terceira e última réplica do irmão Lucas Manzoli concernente à temática. O debate está sendo muito abençoado, está sendo profundo. E agora nós vamos para as considerações finais. Eu vou deixar aqui uma pergunta no ar para ambos. Terão aí, eu ia deixar 5 minutos, mas vou deixar 6 minutos para cada um aí para as considerações finais. Nós começamos com o pastor Danilo. Então ele vai estar aí fazendo as suas considerações finais, 6 minutos, e o Lucas Manzoli terá então 6 minutos para estar encerrando. Depois, ambos terão aí um tempinho para falar um pouquinho das suas redes sociais, seus trabalhos. A pergunta que eu vou deixar para os irmãos, para ambos, ambos vai ser a mesma pergunta. O termo aionios, estando ligado a Deus, pode ser uma vida eterna ou não necessariamente precisa estar ligado a Deus para ter uma vida ou morte eterna? Então, aí o pastor terá 6 minutinhos para fazer as suas colocações finais. Muito bem. Nós expomos de forma breve
Claro que o tema é bastante amplo, bastante vasto, tanto que o Lucas teve que escrever livros com centenas de páginas para tentar defender um dos lados, porque justamente é polêmico. É um dos temas sobre os quais o cristianismo já se debruça há quase 2000 anos. Lembrando que, na sua origem, o cristianismo sempre ensinou a questão do castigo eterno. O aniquilacionismo nunca foi uma opção cristã, digamos assim. Ela vem surgir depois, como uma forma de tentar equilibrar a balança, como uma forma de tentar dizer, olha, vocês estão metendo muito medo nas pessoas, vamos ensinar uma doutrina mais light, que dê alguma esperança ao pecador. Olha, pecador, se você não quiser seguir a Cristo, olha, tu vai sofrer, tá? Mas não é tanto assim não, um dia vai acabar, tu vai virar poeirinha cósmica, não vai sentir nada, não vai existir nada. Outros até ensinam uma aniquilação instantânea, para fugir do terrível problema que é dizer, sim, mas como é que o pecador vai ficar existindo num lago de fogo e enxofre por 1 ano, 2 anos, 10 anos, 100 anos? A única resposta é Deus, que vai dar essa imortalidade temporária. E aí cai naquela história do Deus sádico de novo. Então, para fugir desse problema, muitos preferem dizer, a aniquilação vai ser instantânea. E acabam caindo no outro problema. Que outro problema? Quer dizer que todos os ímpios vão ser aniquilados juntos do mesmo jeito, sem diferença de tempo nenhuma. Ou seja, acaba criando um problema para resolver outro. Pois então, a única forma de conciliar todas essas diferentes visões e textos é acreditar no castigo eterno. Acreditar que esse eterno, esse aionios, como perguntou aí o Jardel, não é um eterno enquanto dure, nesse caso. Por que não é um eterno enquanto dure? Porque Deus dura para sempre. Deus vive para sempre. E o que vai manter, então, o ímpio existindo para sempre? É o próprio Deus. Ninguém se afasta de Deus totalmente. Só que agora o pecador, ele não vai existir por causa do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, mas sim pela ira de Deus. É a ira de Deus que vai manter o pecador ali existindo e que vai mantê-lo sendo castigado. Ou um Deus sádico, torturador. Não, é um Deus justo. E é um Deus que se mostra assim na Bíblia. Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo, diz a palavra de Deus. Ora, como poderia ser horrível se fosse deixar de existir depois de algum tempo? Isso não é horrível. Horrível, sim, é existir para sempre, sendo castigado, sem ter a menor esperança de redenção, de cessação do castigo, sem descanso nem de dia nem de noite, como nós lemos no livro do Apocalipse. Não tem sossego, nem de dia nem de noite, aqueles que aceitaram a marca da besta, que vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Se houvesse algum descanso, se houvesse alguma esperança de terminar, isso seria muito bom para o pecador. Ótimo, eu estou sofrendo aqui, mas sei que uma hora vai terminar. É a esperança que nós temos nesta vida. Sofremos aqui tribulações, tentações, doenças e tantas outras coisas, mas temos a esperança. Isso vai acabar um dia. E o ímpio não vai ter essa esperança. O ímpio não vai ter, porque ele sabe que vai estar ali sofrendo eternamente. É esse o evangelho que nós temos que pregar. Ah, mas vocês estarão metendo medo nas pessoas. Sim, exatamente, mas não é um medo infundado, não é um medo sem motivo, é um medo justificado. Você precisa se converter a Cristo e seu evangelho para não sofrer eternamente. Essa é a mensagem que nós pregamos. E é por isso que os cristãos têm se sacrificado ao longo de tantos séculos, dando suas vidas, sacrificando seus bens, seu tempo, seu talento, seus recursos, dando o próprio sangue para que outras pessoas possam ouvir o evangelho. Pois este mesmo evangelho que ele salva, ele também condena, igual o de Noé. Lembra do evangelho de Noé? Entrem na arca, se salvem, o dilúvio está vindo aí. Então, nós, pregadores do evangelho, ao mesmo tempo que anunciamos um evangelho que salva, este mesmo evangelho condena. Está nas palavras de Jesus. A palavra que eu tenho pregado, essa irá julgá-lo, ou seja, condená-lo no último dia, no último tempo. Esse é os dois lados do evangelho que Jesus veio trazer. E a ideia da aniquilação não se encaixa nesse evangelho que Jesus veio trazer. Jesus não anunciou aniquilação. Jesus não anunciou nada a não ser o castigo eterno, o tormento eterno para os ímpios. Portanto, que possamos examinar as Escrituras, olhar essa doutrina da forma correta e, dessa forma, orarmos e vigiarmos mais e anunciarmos a palavra a outros, para que outros se salvem e não vão para esse terrível castigo eterno. Que Deus nos abençoe. Muito bem, ainda teria 1 minuto para fazer mais alguma exposição final. Seriam essas, então, pastor?
Bem, então, aí foram as considerações finais do pastor Danilo, a qual ele encaixou a minha pergunta. Segundo ele, é um eterno sim. E aí, irmão Lucas, deixo a mesma pergunta a você. Esse Aionios precisa estar ligado a Deus para ser eterno ou não necessita estar ligado a Deus para ser eterno? Bom, eu já mostrei aqui. Por 6 minutos para fazer as suas colocações finais, então. Tempo. Isso foi o que eu acabei de comentar, mas tem vários textos que diz claramente que tem que estar em Deus para ser eterno. Então eu nem vou precisar voltar nessa questão. Vou só comentar algumas coisas que ele disse. Né? Em primeiro lugar, que pelo que eu já estudei da história da igreja, eu sou o maior conhecedor do mundo da história da igreja, mas pelo que eu já estudei, os cristãos sacrificavam suas vidas não por medo do inferno, mas por amar a Deus e quererem passar a eternidade com ele. Esse pavor do inferno é uma coisa que vem bem depois. Um texto que ele citou aqui no debate, eu não tive tempo para refutar, porque não tenho tréplica, né? O texto, segundo Tessalonicenses 1:9, porque ele citou esse texto distorcido. Eu sei que tem não é ele que distorceu o texto, tem uma tradução que distorce realmente, mas o texto vai dizer o seguinte: segundo Tessalonicenses 1:9, eles sofrerão, eles padecerão, tá no mesmo nesse contexto, eles sofrerão a pena da destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. A tradução que ele deu, ele diz que eles vão estar na presença do Senhor para sempre. Ao contrário, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. É literalmente que traz o grego. Eu poderia mostrar o grego aqui para todo mundo ver. Qualquer um pega um léxico, compara, né, ou uma concordância qualquer, e você pode comparar facilmente. E aqui diz destruição eterna, não diz tormento eterno. Né? Por que é uma destruição eterna? Porque o cara é destruído e ele fica destruído para sempre. Ele nunca mais vai ser ressuscitado para ter uma vida de novo. Né? Por isso que difere o aniquilacionismo cristão do aniquilacionismo dos estoicos, por exemplo. Né? Os estoicos também eram aniquilacionistas, mas eles acreditavam que o mundo era cíclico. Então, depois de várias eras, Deus recriaria o mundo e eles voltariam à existência e isso iria se perpetuar eternamente. Os cristãos não, eles acreditam numa destruição que é eterna, ou seja, você nunca mais vai voltar à vida. Por isso que fala aqui. Agora, não faz sentido falar em destruição eterna como um processo, porque aí a destruição seria eternamente inconclusiva, ou seja, o cara está sendo sempre destruído e nunca é destruído de uma vez. A destruição nunca ocorre de verdade, é uma destruição de mentirinha. Isso é impossível. Então o texto ele é aniquilacionista, não tem nada de imortalista aqui. E mais uma observação, ele citou aqui, deu a entender, ou se não é que ele afirmou explicitamente isso, que no texto aqui está falando de apólime, porque é o contexto que ele estava falando da apólime, mas não, esse texto aqui nem sequer dá para dizer que é apólime, porque o termo usado no grego aqui nesse texto é oletros, pode consultar o grego, tem o léxico de Strong, quem quiser eu posso passar. Bom, eu comentei outros textos aqui, vamos ver, ele falou que a morte é apenas separação na Bíblia, né? Eu perguntaria, né? E os animais? A Bíblia fala a mesma palavra que é usada na Bíblia para a morte dos seres humanos, é usada para a morte dos animais. Aí eu pergunto, no caso dos animais, esse termo significa só separação também? A morte dos animais é a separação da alma, do espírito, do corpo, não sei o que lá, dos animais, né? Vão para o céu, vão para o inferno, vão para o purgatório, sei lá onde, né? Eu acho que não. Agora, quando chega nos humanos, é a mesma palavra, mas aí a conveniência entra em campo, né? E aí entra em jogo e aí não tem o que fazer, né? Aí muda totalmente o critério interpretativo. E a segunda morte, eu pergunto, né? A Bíblia diz que o lago de fogo é a segunda morte. Os ímpios vão para a segunda morte. Aí eu pergunto, os caras já estão mortos espiritualmente. Será que seria, então, você vai matar o morto, o cara já está morto espiritualmente e vai para uma outra morte espiritual? Se é uma separação, o cara já está separado e ele vai ser separado de novo, né? Tipo, vai separar o quê? Né? Não faz nenhum sentido isso. É óbvio que o texto está falando de alguém que estava vivo, que foi ressuscitado da morte, pagou os pecados dele, né? Na prisão, pelo tempo correspondente aos pecados dele, e depois foi para a segunda morte, foi aniquilado. É simples o texto, é simples. Os imortalistas querem confundir tudo, porque eles precisam fazer essa confusão justamente porque os textos são simples. Que mais? Ele diz também que, assim, eles vão ser ressuscitados, eles falam, não vai ter nenhum propósito a ressurreição. Claro que tem, porque se eles não vão ser aniquilados direto, eu não sou testemunho de Jeová, eu não creio dessa forma. Eles vão ter que ser julgados e pagar o proporcional aos pecados deles só para depois serem aniquilados. E coerência seria, que nem ele defende aqui, ele falou isso no debate, que ele pegou aquele texto lá que fala que o Hades vai ser lançado no lago de fogo e interpreta que é um inferno sendo lançado dentro de outro inferno. Olha que maluquice isso, né? Os imortalistas, eles realmente acreditam dessa forma, né? O Deus vai pegar um inferno e vai jogar dentro de outro inferno. O cara que está no inferno queimando, ele vai sair daquele inferno, Deus vai tirar ele dali para lançar em outro inferno, para continuar queimando lá para sempre. Por quê? Porque sim, é isso, né? Essa é a imortalidade da alma. Bom, ele falou também, ele criticou, porque eu peguei texto do Antigo Testamento para interpretar o Novo Testamento, mas é exatamente nisso que consiste a exegese, é você deixar a Bíblia interpretar a Bíblia. Jesus, ele cria no Antigo Testamento, os apóstolos também criam, eles citavam, Jesus citou dúzias de vezes no Novo Testamento, ele disse, inclusive, não pensem que vir abolir a lei aos profetas, não vir abolir, mas cumprir, digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra.
Aí você vai falar, não, que Jesus apenas, que eu disse que Jesus apenas repetiu o que havia sido dito, mas na verdade ele contradizeu o Antigo Testamento. Como assim? Ele está dizendo exatamente o contrário aqui, né? Então, a gente tem que entender a linguagem da época, a gente tem que entender o contexto e tem que entender também que o Antigo Testamento faz parte da Bíblia. 3/4 da Bíblia é o Antigo Testamento. Embora eu fiz questão de, nesse debate, usar vários textos do Novo Testamento. Aliás, isso é uma coisa interessante, né? Porque ele quase não citou a Bíblia nesse debate. Ele fez poucas alusões, assim, a um texto ou outro, né? Inclusive, nós, aniquilacionistas, somos sempre acusados de usarmos argumentos emocionais. Eu fiz questão nesse debate de não fazer nenhuma pergunta relacionada à questão do caráter de Deus, moralidade, que eu poderia ter um capítulo inteiro no livro só sobre isso. Eu poderia abordar esse ponto. Eu fiz questão de não fazer isso, para não reforçar esse estereótipo. Eu falei, não, eu vou ser apenas bíblico aqui, vou apenas citar a Bíblia, vou apenas fazer exegese e mais nada. Deixa que a Bíblia explique a Bíblia. Mas o que ele fez? 2 perguntas dele, e a maior parte do debate, que ele passou o tempo inteiro falando só de argumentos emocionais, só de filosofia. Ele não trouxe argumento bíblico, né? Inclusive, o Daniel Trajano, nos comentários, ele fez um comentário que eu gostei bastante, até selecionei aqui. Ele disse, que vingança essa é mais desequilibrada, né? A quem pune o ímpio de forma desproporcional e, ao final, o leva à inexistência, ou a que ressuscita o ímpio para torturá-lo e queimá-lo vivo por toda a eternidade, né? Ou seja, dizer assim, ele quer que Deus seja tipo um sádico que tortura o ímpio por toda a eternidade, mesmo sendo desproporcional aos pecados dele, porque ele quer, sei lá, talvez seja a sede de sangue que os imortalistas têm, né? Eles tem que ser torturado para sempre. Não basta 1 bilhão de anos, 1 trilhão, 1 zilhão, não, tem que ser eternamente, senão o pecado vai compensar. Que é uma lógica que não faz sentido. Se fosse assim, então, um filho não iria achar que vale a pena ser punido, né? Se não for castigado durante todo o resto da vida dele, né? Não faz sentido isso, nenhum sentido, né? Senão todo pecado, todo crime que alguém cometesse seria prisão perpétua. Não é assim que a coisa funciona, né? Enfim, tem várias outras coisas que eu selecionei aqui. Última coisinha para terminar, última coisinha. Ele falou que o aniquilacionismo nunca foi uma opção cristã. Eu tenho um livro inteiro sobre isso, chamado Os Pais da Igreja contra a Imortalidade da Alma. Vou citar só um texto aqui de Justino, pai da igreja do 2º século, e diz: Deus atrasou a confusão e a destruição de todo mundo, pelo qual os anjos maus e os demônios e os homens devem deixar de existir. Então eu deixo aqui, né, o critério de quem tiver assistido o debate, se realmente o aniquilacionismo nunca foi uma opção cristã e só surgiu muito tempo mais tarde. É isso. Bem, meus queridos irmãos, quero agradecer a todos que participaram, interagiram, nos comentários, no chat. Deus abençoe a todos. Como eu deixei destacado para os irmãos, curtam, compartilhem, ativem o sininho, caso você ainda não ativou, se inscreva para nós juntos somar aí para o reino de Deus, através de bons debates.